Olá, sejam bem-vindos a mais um programa do Farmacip Podcast da Unifacip. Hoje falaremos sobre o novo coronavírus, daremos umas informações importantes baseadas em 4 questões que iremos responder. No caso, então, para iniciar, no caso, você já ouviu falar sobre calafrios, febre, dor muscular, secreção nasal. Normalmente isso é associado a uma gripe ou um resfriado comum, mas também está associado aqui aos sintomas desse novo coronavírus que foi detectado na China. Este vírus tem deixado em estado de alerta, as autoridades sanitárias da China e do mundo, já que tem se registrado casos, no caso em Estados Unidos, Tailândia, Singapura, Vietnã, Coreia do Sul e no Japão, e acredita-se nos próximos dias também em alguns países da América do Sul. Então, nos casos mais graves desse novo coronavírus, podem provocar a morte. Para isso, como eu falei, vamos responder 4 questões, sendo a primeira: quais são os sintomas graves desse novo coronavírus? Como falei, começa com uma gripe normal, febre, tosse seca, clássicos, e depois de uma semana, esses sintomas tornam-se mais aprofundados, no caso, podendo provocar, no caso, dificuldades para respirar, no caso, uma dispneia. Alguns pacientes precisam ser hospitalizados quando acontece no caso, essa gravidade dos sintomas, porém, tem-se detectado alguns pacientes que têm o vírus, mas eles não apresentam sintomas graves, o qual causa também uma certa preocupação sobre isso. A segunda questão, ou pergunta, é como que é transmitido esse novo coronavírus? Normalmente, os primeiros casos que teve se apresentaram ou foram identificados no mercado da cidade de China, no caso na China, na cidade de Wuhan. Tanto que por isso que também esse novo coronavírus também é chamado no caso, de vírus de Wuhan. Acredita-se que todo começou no mercado, como eu falei, de frutos do mar desta cidade, onde também se comercializava animais selvagens de forma ilegal. Então se acredita que essa seja a origem, no caso da propagação, já que antigamente o contágio do vírus era de animal para pessoa, só que tem mudado agora de pessoa para pessoa, e isso aí tem deixado as autoridades chinesas, no caso, em estado de alerta, E isso aí torna mais perigoso a esse novo coronavírus, já que ele basicamente esse vírus afeta os pulmões. Então imagina, espirros, a tosse que essa provoca pode ajudar a espalhar mais facilmente essa doença, no caso. A terceira pergunta é como a infecção pode ser prevenida? Normalmente, se você ver nas notícias que tem aparecido na TV e nos principais jornais, eles usam máscaras, no caso, para se proteger. Porém, não se tem certeza absoluta ainda, dado a evidência científica, de qual é seguro essas máscaras fora dos hospitais. De acordo com a OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela tem falado que o mais útil é o seguinte: primeiro, lavar as mãos com frequência, água e sabão, e além disso utilizar um desinfetante, tipo o álcool, pode ser feito. Ao tossir ou espirrar, tomar bastante cuidado de não tampar com a mão, senão com o cotovelo, a técnica do cotovelo. Porque se você usar a mão, é mais fácil de espalhar ainda esse vírus. Agora, se você tiver febre ou tosse, não entrar em contato com outras pessoas, procurar também atenção médica e divulgar o local que você tem viajado nos últimos meses, no caso. Evitar, no caso, comer carnes e alimentos crus. E a quarta e última pergunta, temos que a gente tem que se preocupar? Bem, não devemos entrar em pânico sempre, porque já que tem alguns dados que podem nos dar uma certa tranquilidade. A taxa de mortalidade desse novo coronavírus foi de 3%. Se você compara com o antigo coronavírus, o SARS, que nós tínhamos falado, que atingiu 10%, que matou 646 chineses, mas esse aqui não, é somente o 3%, no caso. Então, entendamos dessa maneira. Se você gostou desse tipo, segue a gente no Farmacip Podcast. Obrigado.